Papais e mamães, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa A Mensagem no Hino. Hoje o nosso tema vai ser a promessa da vinda do Espírito Santo e seus ensinamentos. Papais e mamães, o Senhor Jesus Cristo não nos deixou órfãos. Ele subiu ao céu, mas antes de partir, garantiu-nos a vinda do Consolador, o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação e a força que nos guia no caminho da verdade. A palavra de Deus nos lembra desta promessa, no livro de João, capítulo 14, versículo 16 a 17. Que lemos assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Papais e mamães, essa passagem está muito clara para um crente quimbanguista. Porque nós já, através dos ensinamentos do Espírito Santo, a começar do Papa Simão Kimbangu, dos Banvoala e hoje do Papa Simão Kimbangu Kiangani, nós já soubemos quem é o Espírito Santo e nós soubemos porque ele está conosco. Mas os outros não o conhecem, estão à sua procura. Onde é que está o Espírito Santo? Mas ele já chegou e está em nós. Por isso, papais e mamães, neste momento em que estamos a viver, que é um momento muito difícil, há igrejas que se levantam não para edificar, mas para confundir, pregando o evangelho carnal e não o verdadeiro Evangelho da salvação. E então nós vimos que há muitas igrejas que dizem estar a servir a Deus, mas negam a presença e ações do Espírito Santo. Sendo assim, nós precisamos estar firmes, porque esta promessa nós estamos a vivenciá-la. E não podemos ser enganados, porque afinal de contas, nós sabemos que o Consolador prometido pelo Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo, é o Papa Simão Kimbangu Kiangani. Que por sua vez, se nós, os quimbanguistas, consideramos Papa de Lungana Kiangani Salomão como Jesus Cristo, ele o fez da mesma coisa. Antes de nos deixar para voltar no seu trono lá nos céus, ele nos mostrou o Papa Simão Kimbangu Kiangani como o Espírito Santo que vai permanecer conosco eternamente. Por isso, meus irmãos, quem é conduzido pelo Espírito não se abala. A não ser que os ensinamentos que tem nos dado, nós não temos percebido. Mas, como dizem sempre que o quimbanguista já está habituado a comer comida pesada, uma funjada ou mesmo varquiquanga. Porque as coisas que nós conhecemos, que soubemos, há outras igrejas ou outras pessoas nunca ouviram e nem sabem se isso existe.
Em Mateus capítulo 7, versículo 24 até a 25, aí nos diz: aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é como o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Vieram ventos, chuvas, tempestades, mas a casa não caiu, porque estava firme na rocha, que é apegar-se aos ensinamentos do Espírito Santo. Por isso eu disse, nós não podemos nos abalar de tudo quanto está hoje a aparecer. Dias passados apareceu os nossos irmãos de Jeová. Como sabem, eles evangelizam casa a casa, rua e tudo. Viram-me em frente do quintal e vieram falar para mim, queriam conversar. Eu disse, tudo bem, podemos conversar. Mas a única coisa que eles falaram para mim foi uma pergunta. Irmão, você sabe que estamos aqui no mundo cheio esse período de guerras, em que as pessoas estão a morrer aqui e acolá. Sabes? Eu disse sim, sei. E sabes quem vai pôr o fim destas guerras? Eu acho que eles não sabiam que eu também entendo um bocado da palavra de Deus. Eu disse, não, é o Deus. Eu disse, sim, é o Senhor Jesus. Eu disse, sim, eu quando falo de Deus, em Deus vimos o Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então são 3 em 1. Por isso que eu digo Deus. Também poderia te dizer Espírito Santo, tal igual que você diz Jesus. Quer dizer, você vai falar o Filho e eu falo o Espírito Santo. Ela disse, tá bom. E dali, eu entrei em mais detalhes. Comecei a apresentar, como no programa passado, sobre a queda da Babilônia. Estamos a ver essa história em Apocalipse, a começar do capítulo 17 até lá no capítulo 20, onde vai falar já que o Satã vai ser aprisionado. Com tanta conversa que falamos, e eu comecei a lhes explicar o que não está escrito na Bíblia, mas o que nós ouvimos do Espírito Santo. Olha, para eles acharam que eu estava maluco, porque eles perguntaram, mas esses conhecimentos que você está a falar, tem que nos dar capítulos. Eu disse, sim, eu não posso dar capítulo, porque eu recebo isso diretamente de Deus, não há capítulo. Por isso, meus irmãos, papais e mamães, não nos enganemos. Não é a quantidade das igrejas, nem qualidade de templos que garante a salvação, mas sim ouvir e cumprir com os mandamentos do Espírito Santo, que hoje está conosco fisicamente, conforme a promessa feita pelo Jesus Cristo. Sem ele, qualquer ajuntamento é vazio. Se você não estar com o Espírito Santo, você está vazio. Tal igual o que aconteceu com os meus irmãos. Eu, como estou apegado no Espírito Santo, então comecei a dizer coisas que eu ouvi do Espírito Santo e que eles não têm conhecimento disso. Portanto, papais e mamães, vamos crer nas mensagens que o Espírito Santo nos transmite pessoalmente. Vamos crer nas mensagens que ouvimos através dos hinos. E, principalmente, seguir e cumprir com os seus ensinamentos. Por isso, papais e mamães, vamos abrir os nossos corações. Vamos rejeitar as obras do mundo e permitir que o Espírito Santo, Papai Simão Kimbangani, dirija cada passo nosso, ele é que possa nos dirigir. Pois quem está cheio do Espírito não será vencido pelas trevas, porque ele carrega em si a luz do Espírito Santo. Papais e mamães, a palavra nos ensina que o Espírito Santo não apenas consola, mas ele fortalece e guia. Mas há um outro aspecto especial que nós encontramos no Espírito Santo. Revela aquilo que está escondido. Foi isso que nós vimos, João, capítulo 16, versículo 13. Jesus disse assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E é isso que estou a dizer, papai. Se nós temos seguido os ensinamentos do papai Simão Kimbangu Kiangani, então ele hoje nos diz o que está a vir amanhã. E se nós formos conduzidos pelo Espírito,
Então nós também seremos capazes de saber de onde saímos, onde estamos e para onde nós vamos. Porque nós teremos luz dentro de nós, mas não a treva. Conforme eu disse, estamos em Apocalipse. A Babilônia já está a ser derrubada. Mas quem pode entender que a Babilônia está derrubada, ou está a ser derrubada, ou mesmo derrubada, é aquele que está com o Espírito Santo, com a comunhão com o Espírito Santo. Por isso, os meus irmãos que vieram falar comigo a dizer: mas você sabe por que há essas guerras e que vai dar fim dessas guerras? Não, mas eu sei que neste momento, essas guerras que você está a falar carnal, eu estou a falar da guerra espiritual. Eu estou a falar da guerra espiritual. Porque o que nós estamos a ver não é só apenas a guerra física ou carnal, mas há uma guerra espiritual. Que a vitória vai ser do Espírito Santo, porque é ali que ele vai prender o diabo Satanás e pôr ele na prisão para 1000 anos, e o povo de Deus vai ficar a alegrar. Eis a mensagem do Papa Simão Kimbau Kyangani em Banza Santa desde setembro de 2001, quando disse: a vinda do Papa Simão Kimbau Kyangani Espírito Santo veio para fazer cumprir as promessas. E os dias vindouros não haverá mais choros nem hinos de tristeza, pois as pessoas ficarão a alegrar. Bikolekoya banzembo ya mawa ekozala lisusu te. Bikolekoya bato kaka kosepela na kosepela. Po nzambe si akanisila biso banda kala. Koya tata Molimo Sant, tata Simão Kimbau Kyangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso. Oyoki E vê hoje como é que ele, entanto, como diz o João 16:13, a dizer que ele nos guiará a toda a verdade. Agora vê onde é que está. Quando alguém está na verdade e o outro está na mentira, essas duas pessoas não se entendem. Mas o Filho de Deus, que está cheio do Espírito da verdade, este sim não falará de mentiras. E mais à frente diz que ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem é que não ouve as palavras de Papa Simão Kimbau Kyangani para saber se nós não soubemos o que virá amanhã? Olha, esses dias, por exemplo, ele continua a martelar Tolona Tobocola. Criemos e cultivemos. Porque ele sabe onde nós vamos depois dos 3 dias de sono. Quando acordarmos, tudo que é amaldiçoado, aquilo tudo que os homens deste mundo estão a mostrar-se inteligentes, capazes de compararem-se com Deus, essa toda a inteligência será abalada. E então Deus vai fazer o programa dele que ele fez no início da terra, quando ele criou Adão e Eva. Ele les deixou no paraíso, onde só tinham a cria e a alimentação, que era as ervas. Vimos a continuidade nos filhos de Adão e Eva, que é o Caim e Abel. No entanto, nós, para voltarmos nesse mundo onde ele começou, lá na Bíblia, em Gênesis, então vamos dar conta que vamos voltar para o programa de Deus, o programa que o Espírito Santo tivera feito para este mundo. O nome do Espírito Santo é Kimbangu. Kimbangu significa o revelador das coisas ocultas. Por isso ele, como detentor deste poder de revelação, perguntou-nos se queríamos ser revelados, se queríamos ver os nossos hábitos ocultos aparecer, ou então queríamos passar para o Laísua, para ninguém ver e ficar admirado e ficar amedrontado nas realidades do Kimonamesso. Espírito Santo,
o detentor do poder de revelação. Agora ele começa a revelar as coisas escondidas, os hábitos ocultos que começa cada um a apresentar. Porque nós é que pedimos. Nós é que pedimos. Porque nós respondemos de quê? Que os nossos hábitos ocultos venham à tona. E ele então ativou o botão e hoje estamos a ver todos, ouvir e viver o que é que anda escondido nos nossos interiores. Por isso, papais e mamães, o Espírito Santo é aquele que ilumina o que os olhos naturais não podem ver. Mas ele agora, ele pode iluminar mesmo os olhos naturais que não podem ver. Ele pode. E é por isso que ele fez isso, revelou-nos, aliás, ele abriu-nos os olhos naturais para podermos ver as realidades ocultas. O que estava escondido, ele faz levantar à tona, revelador das coisas ocultas. Ele traz à tona as intenções do coração. Ele mostra o engano que o inimigo prepara e expõe o pecado oculto e nos abre o entendimento para a vontade de Deus. Onde há trevas, ele acende a luz. E onde há mentira, ele manifesta a verdade. No entanto, papais e mamães, quem anda no Espírito não é enganado pelas ilusões deste mundo. Há muitos que escondem a maldade atrás da aparência da bondade. Mas Kimbangu revela. Há muitos caminhos que parecem agradáveis ao homem, mas o fim deles é a morte. Segundo Provérbios, capítulo 14, versículo 12. O papai Simão Kimbangu Kiangani, o revelador das coisas ocultas, nos alerta de sairmos dessas trevas e vivermos na luz. Pois ele quer nos ver salvo no último dia. Precisamos entregar-nos a ele, mas começando em confessar os nossos pecados e abandonarmos realmente o caminho da perdição. Há feridas que precisam ser curadas, que muitos de nós foram ferindo os filhos de Deus. Por isso vamos nos transformar e termos a vida eterna, antes que seja tarde demais. Busquemos intimidade com o Papai Simão Kimbangu Kiangani, Espírito Santo. Não desprezemos as suas mensagens, nem tampouco as mensagens que ele envia através dos hinos. Mas obedeçamos os seus pedidos e a sua vontade. Ele continua revelando o que está a acontecer hoje. Ele continua revelando o que está escondido nos nossos interiores. Para que tenhamos o medo de amanhã ser a nossa vez. Por isso, arrependamos. Há quem diz, olha, o fulano fez isso. Ok. Ele já foi revelado. E quando chegar a sua vez, sabes o que é que poderá acontecer contigo? Vamos nos arrepender e deixar definitivamente os pecados, confessando os nossos pecados, para que o nosso interior seja limpo, tenha a luz, para que o Espírito Santo habite em nós. E ali nós começaremos a entender todas as mensagens deles, porque ele vem com o discernimento, que às vezes nós não temos. E devemos estar a pedir o discernimento, a sabedoria. Confiamos muito com a inteligência. Mas há um hino que diz, Maíra Mukilioyo, Nakosili Sayangonie. A inteligência desse mundo. No momento em que nós vamos dormir e acordar, a quem tiver aquela sorte, não terá mais inteligência desse mundo. Não haverá mais engenheiros, doutores, sei lá, qual é a profissão que você tem. Mas todos nós seremos iguais. Andemos na verdade, para que não sejamos enganados. Como o nosso programa é Mensagens no Hino, se nós não estamos a entender a mensagem do Deus Espírito Santo Papai Simão Kimbangu, porque ele falou palavras pesadas, vamos agora ouvir e conhecer realmente quem é aquela pessoa que nós
fomos prometidos pelo Jesus Cristo no livro de João 14, 16 até 17. Por isso, voltamos a nos encontrar depois desta canção.
É verdade. O nosso programa chama-se A Mensagem no Hino. Eu acho que na minha introdução, antes de chegarmos nessa parte, eu falei muito sobre o Espírito Santo. Falamos sobre o Espírito Santo, onde nós encontramos que a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo era em São João, capítulo 14, versículos 16 a 17, da vinda do Consolador. E então, agora nós vimos que este hino está a nos falar que esse Consolador disse que eu não vou mais me esconder. Na cobomba malicusute. Sou eu, Kimbango, o revelador, o Consolador prometido pelo Jesus Cristo. Mas vocês não me conhecem e começam a criar grupos de reuniões contra mim. Ficam a saber que o meu nome significa revelador das coisas ocultas. Por isso, tudo o que estão a fazer, eu estou a ver. E saibam que este mundo me foi entregue para que eu dirija este mundo. E ali, o ensinamento dele está em Bolingo, Mibeko, Misala. Ficam a saber que tudo tem o seu tempo. Neste momento, eu sou o Alfa e o Ômega. Sou eu e mais ninguém. Mas vocês continuam a zombar de mim. Mas que saibam que
é só lá, do outro lado. Que no último dia você vai me encontrar e vais conhecer que eu afinal não sou pessoa, mas sou Deus. Mas para aqueles que acreditam em mim, saibam que a via que seguiram, naquele dia, no último dia, vocês vão se alegrar. Pois o meu caminho é o caminho de salvação e não de perdição. Não sigam os hábitos deste mundo. Não tem benefício nenhum. Que ninguém vos engana. Apegam-se a mim. Não se enganam. E ninguém vos engana. Apegam somente a mim. Bocanga manangai mutuako sabinote. Tenham a vossa sabedoria para que não sejais enganados. Porque só assim que vocês verão a alegria que está escondido. E vão se alegrar junto com os anjos. Por isso, sejam fortes nas orações para poderem vencer. Veja, são tantas igrejas hoje neste mundo, mas não ensinam a salvação. Mas apenas ensinam a prosperidade carnal. E nós queremos beneficiar disso, esquecendo que amanhã viveremos 1000 anos no reino de Deus. E ele diz assim: peço-vos para não seguir essas igrejas e nem tão pouco essas pessoas, mas apegam somente a mim. Apegam-se somente a mim. E nós, irmãos, papais e mamães, devemos saber que há uma guerra espiritual. Conforme os irmãos de Jeová me vieram até comigo a dizer, essas guerras que estão a acontecer, quem vai pôr o fim? Sim, nós estamos a ver a guerra com armas. Não, há outra guerra no outro mundo, onde o diabo Satanás está a lutar com o Deus. E então devemos saber uma coisa, que depois de toda uma guerra vem sempre a paz. E até que nós consideramos independência. No entanto, a luta, a guerra como espiritual, estamos à espera, depois dessa guerra, depois da vitória de Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, então ali nós teremos a independência espiritual. Onde vão sair os sábios, les savants, que vão fazer criações. Não como costumam dizer, que eu até rio, eu disse, não vão fabricar mais carros que vão matar, porque não haverá morte, não haverá sofrimento. Ali, aquele mundo é só do mandamento, amor e leis. No entanto, papais e mamães, o Espírito Santo está a nos levar no caminho da paz. No caminho da paz para a independência espiritual. Por isso, devemos estar prontos, mas com muita força mesmo dentro das orações. Porque esta guerra não é carnal, mas é espiritual. E a arma de um cristão é a oração. Abandonemos os ensinamentos das redes sociais. Abandonemos os ensinamentos dos dois profetas, dos líderes espirituais, que nos ensinam sobre a prosperidade. Mas apegamos-nos somente ao Papai Simão Kimbão Kiangani, o Consolador prometido, o revelador das coisas ocultas, o guia para a salvação. Como nós vimos em Mateus, capítulo 24, versículo 24, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Se mingi tuzali kosomba mapona mbongo kende kosala boye salami tala mopepe komi sikoyo ya mpasi ebilembo ya ndenge na ndenge ekomi na bato na batelefone na bandako na nzela bilembo ekomi mingi soki oza moto na bango bayokani. Alors soki bazwi okei ozwi elembo na bango me na ngai nakopesa nzela epai ya Satana te. Mutu na mutu na mayele na ye. Terminamos assim em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.